É verdade que crianças nascidas de parto cesárea têm mais chance de ter asma? Olha, isso é uma discussão importante no meio científico. Por quê? Vamos lá. A Mãe Natureza, o Papai do Céu e a Mãe Natureza. Papai do Céu e a Mãe Natureza criaram o corpo da gente de uma forma muito inteligente. Ou seja, a partir do momento que a criança nasce, ela tem mecanismos de compensação do estado que ela estava apresentando intraútero. Porque, como nós havíamos falado em outras palestras, né, o processo alérgico, quando o paciente tem uma desregulação da balança imunológica do organismo. Ou seja, nós temos uma balançazinha aqui, ela precisa estar regulada, ela precisa estar equilibrada. Quando existe um equilíbrio, o organismo funciona bem. Quando existe um desequilíbrio, o organismo começa a tender maior a ter processo alérgico. Então há uma produção de células que causam alergia, os chamados linfócitos TH2, e há uma diminuição dos linfócitos que nos causam ou que nos proporcionam imunidade, defesa contra os germes. Então, o organismo da gente, quando está dentro do útero da mãe, a gente tem um aumento na produção de células que causam alergia. Então, a criança, quando está dentro do útero, é uma criança que tem um perfil imunológico alérgico, uma criança extremamente alérgica. Incrível isso, né? Mas isso é sábio. Por quê? Porque dessa forma, como ela tem esse perfil imunológico, que diminui a produção de células que defendem, mas ao mesmo tempo que não agridem ela, então a chance dela não ter um abortamento intraútero por autoagressão dos anticorpos da mãe e também autoagressão do próprio sistema imunológico do feto, que é uma possibilidade, apesar do sistema imunológico do feto ainda estar em desenvolvimento, então essa possibilidade de haver esse abortamento, haver um aborto espontâneo da mãe, diminui bastante. Entende? Justamente porque ela tem um perfil alérgico, e tendo um perfil alérgico, uma baixa da imunidade, e essa baixa da imunidade, por sua vez, não vai causar um abortamento de autoagressão, identificando a criança, identificando o feto como um corpo estranho. Vocês entenderam como é que a Mãe Natureza é sábia? Como é que a natureza criada pelo nosso Pai Celestial é sábio? É por isso. Quando a criança nasce de parto normal, existem dois fenômenos importantes para começar a contrabalançar esse efeito natural do organismo. O primeiro fenômeno é o seguinte: a criança nasce pelo parto, pelo canal de parto, e o canal de parto tem muito lactobacilos. Tá? Aqueles lactobacilos realmente que a gente toma naqueles leitinhos fermentados que a gente compra na farmácia, quando a gente tem uma diarreia e tal. Então, o canal de parto tem muito lactobacilos. Então a criança aspira aquele conteúdo do canal vaginal, aquilo ali é bom para a criança. Ela aspira aquilo ali e começa a colonização do intestino da criança. Nós sabemos que o intestino tem órgãos imunológicos. Então aquele intestino imaturo, novinho, ele começa a receber aqueles lactobacilos da própria mamãe dele, e os lactobacilos vão estimulando o sistema imunológico da criança, ou seja, vão colocando novamente em equilíbrio aquilo que estava desequilibrado intraútero. Ou seja, as células que nos defendem vão aumentando e as células que causam alergia vão diminuindo. Interessante isso, né? Então esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é o seguinte: você tem que submeter a criança a proteínas iguais a ela. E qual é a proteína mais parecida ao corpinho dela, ou praticamente igual? É a proteína do leite materno. Se você chega, uma criança nasce, essa criança já recebe uma mamadeira, uma proteína de leite de vaca, mesmo que ela seja extensamente hidrolisada, aí eu vou dar minha opinião aqui, tá bom? Vocês desculpem, vocês vão dizer que não, que é uma maravilha, que não tem nada a ver, mas desculpe, a minha opinião é essa. Talvez numa prova eu coloque lá uma coisa, mas para vocês eu vou dizer isso. Não é igual. Leite materno não é igual a nenhum tipo de proteína de boi extensamente hidrolisada, ou seja lá do que for, de cabra. Não é. Convenhamos aqui comigo, não é a mesma coisa. Leite da mãe é espetacular. Tem tudo que a criança precisa e não induz a alergia, não induzindo a asma. Entendeu, pessoal? Então, assim,
Chega na maternidade, a primeira coisa que acontece é pegar uma mamadeira, preparar essa mamadeira, pimba na boca da criança e a criança começa a mamar aquilo. Entendeu? Isso induz uma resposta imunológica que induz a processo alérgico. A asma, a rinite, a bronquite, a sinusite, a otite, a faringite e alergias alimentares. Entendeu? Então, a segunda coisa que agrava mais ainda a possibilidade da criança ter asma é justamente introduzir uma alimentação artificial, não natural, não igual ao organismo dela. Quando você dá uma proteína chamada proteína heteróloga de um outro animal, aí você vai induzir realmente o quadro de asma na criança, um quadro de alergia nessa criança, tá bom? Então, o que nós devemos fazer? Realmente, nós entendemos que tem mulheres que não podem ter parto normal, eu sou homem, eu entendo perfeitamente a questão das mulheres, o sofrimento das mulheres, tudo isso é entendível, entende? Mas vamos tentar compensar no caso, se a mulher tiver um parto cesárea, vamos tentar conversar com o pediatra certamente vai orientar isso bem. Vai ser iniciar uns lactobacilos para as crianças, isso ajuda bem, tá? Tentar não dar leite de outro animal com proteína heteróloga, com proteína diferente do corpo humano. Se você fizer essas duas coisas, ou seja, tiver o parto cesárea, tudo bem, teve que ter o parto cesárea, a gente entende perfeitamente, tá? Não pode tirar isso como uma realidade, como algo realmente que foi uma evolução da medicina, o parto cesárea. Mas se tiver que ter o parto cesárea, lactobacilos na criança, tentar mimetizar a condição natural do corpo, né? E dar também justamente a amamentação do peito, tá? Só em último caso tente dar a amamentação artificial. E se for dar artificial, conversa com o seu pediatra. Se for uma criança realmente que tem um histórico familiar muito forte de asma, pai com asma, mãe com asma, avó com asma, ou seja, todo mundo com asma, evita dar a proteína animal, mesmo que ela seja hidrolisada, extensamente hidrolisada. Tenta fazer um complexo de aminoácidos simples, que o aminoácido simples ele é incapaz de induzir uma reação imunológica mediada por células TH2, ou seja, uma reação alérgica. Tá bom? Isso o pediatra vai saber aplicar bem. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Espero ter respondido. Um abraço para você. Obrigado.